Fala galera, seja bem-vindo de volta, vamos continuar? Na última aula a gente tá falando sobre cordas e tá falando de ondas estacionárias, né? A gente primeiro começou definindo o que era uma onda progressiva, aquela onda que você vê se propagando, você vê ela se movimentando, embora onda, de novo, repito porque é muito importante isso, onda não propaga em matéria, né? Ela só propaga energia, a matéria fica no máximo vibrando em relação a um ponto inicial, mas quando a onda progressiva vai, ela bate em algum lugar e ela volta. As duas se interferem formando um padrão de interferência chamado de onda estacionária. E a gente aplicou essa teoria aí para cordas sonoras, falou do violão, falou da equação de Taylor, e agora a gente vai aplicar tudo isso para tubos sonoros. Então você que toca instrumentos de sopro, agora aplicando para tubos sonoros. Fechou? Então vem comigo aí e vamos começar. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. Tá, tubos sonoros, olha só. Só revisando aqui que um kibe, né, que é o padrão da onda estacionária, um kibe vale metade de um comprimento de onda. Lembre-se disso que a gente vai precisar pra caramba nessa aula de hoje, tá? Nessa aula de agora. E esse aqui é o padrão de interferência chamado de onda estacionária. Detalhe, se cair uma questão pra você, essa parte é chamada de ventre e essa parte se move loucamente. Essa parte está assim, ó, bem rápido. Tão rápido que você só vê um negocinho parado, um formato de um kibe parado, tá? Mas a parte do nó, desculpa, a parte do nó, ela não se move. Então se eu colocar, por exemplo, imagine que tem uma cordinha de violão aqui e daí você é muito fera e fez esse padrão aqui. Essa partezinha aqui, que são os nós, eles não vão se mexer. Se eu colocar um papelzinho aqui e outro papelzinho aqui, o papelzinho vai ficar totalmente parado, tá? Agora, se eu colocar um papelzinho aqui, vai ficar bem rápido. Fechou? Porque o ventre ele se move loucamente e o nó não. E lembre-se que um kibe é metade de um comprimento de onda, tá? Essa aí é o padrão do primeiro harmônico, né? E esse é o padrão do segundo harmônico. E lembre-se que é para frequências bem específicas. Então, se a frequência do primeiro harmônico é F, a frequência do segundo harmônico é 2F. Beleza? Então tá aí. Vamos aplicar tudo para tubos sonoros. A base de todos os instrumentos de sopro. Primeira coisa, os tubos sonoros se dividem em duas famílias. Tem o tubo sonoro aberto e tem o tubo sonoro fechado. Logo de cara tem uma coisinha que você não pode confundir, tá? O tubo sonoro aberto, ele é aberto nas duas extremidades. Por isso que ele é chamado de tubo sonoro aberto. Agora, o tubo sonoro fechado, ele é fechado em uma extremidade só, tá vendo aqui? Na outra tem que ser aberto. Ah, pessoal, não, né? Se é tubo fechado, tem que ser tudo fechado. Se for fechado, cara, como que você vai soprar? Né? Então tem que ser aberto em uma extremidade e fechado na outra extremidade. Enquanto o tubo aberto é aberto nas duas, beleza? Existem instrumentos tanto para o primeiro quanto para o segundo. Vamos só ver alguns exemplos aí para você ficar esperto. Primeiro, tubos sonoros abertos. Dá um exemplo para mim de tubo sonoro aberto que você consegue lembrar. Desculpa aí pela tosse, eu ainda tô meio gripadão. Aqui em Curitiba é muito louco, cara, porque uma hora tá quente, outra hora tá frio e daí você fica nesse tira casaco, coloca casaco igual o Karate Kid lá e não dá certo nunca. Beleza, daí você fica meio rouco assim, meio gripado. Vamos lá, tubo aberto. Tubo aberto, flauta doce. Dá pra ver? Esse aí dá pra ver claramente que tá aberto dois lados, né? Você vai soprar aqui, pá. Tá aberto aqui e tá aberto aqui. Nas duas, além dessas aberturas aqui. E daí a brincadeira é você ficar fechando alguns, abrindo outros e por aí vai, né? Então tá aberto dos dois lados aí a flauta doce. Outro exemplo. Saxofone. Saxofone, detalhe, para quem toca sax sabe melhor que eu, porque eu nunca nem tentei tocar. Mas eu sei que essa partezinha é aberta. É óbvio, né? A pessoa tá vendo ali que tá aberto. Só que tem uma partezinha aqui que você abre ou fecha, dependendo do que você quiser emitir. Daí quando fica aberto, você emite um som mais grosso. Um som mais grave, desculpa. E quando fica fechado, emite um som mais agudo. Então, o saxofone ele pode ser tanto tubo aberto como tubo fechado, tá?
coloquei aqui só para te falar isso. Saxofone, depende, porque às vezes você manualmente ali você fecha, e às vezes manualmente ali você abre, tá? Então ele pode ser aberto ou fechado. Mas já vou te falar, a maioria dos instrumentos de sopro, a grande maioria é tudo aberto, aberto dos dois lados, beleza? Só que tem uns fechados também, uns fechados, por exemplo, tem lá o meu apito, tá aqui, o apito você vai soprar aqui, né? Ele é aberto numa extremidade e na outra ele é fechado, é tudo fechadinho aqui. Então é um tubo fechado o meu apito. E tem lá a minha garrafa também acontece isso. Pessoal, garrafa é instrumento musical? Pode ser, né? Você abre a tampinha aqui, tuc, e você enche de água, por exemplo. E daí, com o vento mesmo, você escuta. Ou você soprando, né? Você escuta. E daí, aqui tá aberto, né? Que o vento tá entrando. E aqui tá fechado pela água. Sacou? Aqui fica o ar. E faz os padrões de interferência de onda ressonante aí. Beleza? Então, tubo fechado, exemplo, tem um apito. Tem a nossa garrafinha aí. Tá? E daí você pode também, pra quem já assistiu aquele filme Miss Simpatia, eu acho que ela toca, né, com taças com diferentes quantidades de líquido. Então você pode variar esse comprimento aqui, ó. Pode deixar mais líquido, menos líquido, e daí você vai ver o... É ou não é? Você consegue variar isso aí. Belezinha? Então tá aí. Vamos começar então. Vamos analisar primeiro os tubos fechados. Tubo fechado, tá aqui. Primeira coisa importante. Peraí. Aqui, fechou. Primeira coisa importante é o seguinte. Num tubo fechado, vai fazer também um padrão de onda estacionária. E esse padrão que eu tô te mostrando aqui é o padrão de primeiro harmônico num tubo fechado. Esse tubo tá fechado aqui e aberto aqui, tá? Se ele tá fechado em uma extremidade, ele é fechado, né? E aberto na outra, ele é chamado tubo fechado. Beleza. O padrão de onda ressonante num tubo fechado é isso aqui. Por que eu coloquei essa figura pra você? Simples. Pra te falar que na parte que tá fechada, sempre. Quando eu falo sempre, eu quero dizer o quê? Sempre. Na parte fechada, você sempre tem que desenhar um nó. Nó na parte fechada. E na parte aberta, ele sempre termina com um ventre, porque não tem como sustentar um nó, porque não tem nada para sustentar um nó ali. Então, na parte aberta é sempre um ventre, tá? Então, quando eu for desenhar, vai ser isso aqui, ó. Parte aberta, ventre, parte fechada, nó. Belezinha? Então, já vai se ligando nisso aí. Vamos para tubo aberto primeiro. Vamos focar nisso aqui. No tubo aberto, o primeiro desenho que eu consigo fazer é esse aqui. Não consigo fazer, como é aberto dos dois lados. Na parte aberta tem que ter o ventre, na parte aberta tem que ter o ventre. Então esse aqui é o primeiro harmônico do tubo aberto. Esse aqui vai ser o segundo harmônico do tubo aberto. Lembrando, a parte aberta sempre termina com ventre. Parte aberta sempre termina com um ventre. Fechou? Então esse aqui é o primeiro harmônico, esse aqui é o segundo harmônico. E tem também o terceiro harmônico, que é esse aqui. E tem quarto, quinto, sexto, que você pode fazer quantos quibes você quiser aí. Só que, mesma coisa que a gente fez para cordas. Vamos intuitivamente chegar na nossa equação. Eu só vou chegar na nossa equação por quê? Porque tem gente que utiliza, tem gente que acha melhor. Eu, particularmente, de novo, não utilizo, não memorizo essa equação. Eu sempre chego nela. Porque assim, para resolver, você não precisa dela. Para resolver, só pelos desenhos e pelo conhecimento teórico você consegue resolver, tá? Então não precisa de fórmula. Mas vamos chegar nela pra gente praticar. Tudo bem? Então, ó, nesse primeiro harmônico, o que é importante aqui? Nesse comprimento L, e já vou te falando uma coisa. Todos têm o mesmo comprimento aqui, tá? O mesmo comprimento L. Beleza. Nesse comprimento L do meu primeiro harmônico, tem quantos quibes? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para cordas, tá? Quantos quibes nesse comprimento L do meu primeiro harmônico? Você consegue ver que tem metade de um quibe para cá e metade para cá? Metade mais metade forma um quibe inteiro, confere?
Então, no comprimento L, eu tenho 1 QIB. E 1 QIB é lambda sobre 2. Confere? Então, ó, primeira relação artística, vamos dizer assim, só pelo desenho, eu tirei essa primeira relação entre L e comprimento de onda. Depois, eu posso relacionar com frequência e velocidade também, porque comprimento de onda é velocidade, velocidade sobre frequência, tá certo? Beleza. Segundo harmônico, vamos lá. Faz aí você primeiro. Comprimento L tem quantos QIBs? Tem 1 QIB inteiro aqui, né? Pá. Tem metade de 1 QIB aqui e metade de 1 QIB aqui. Ou seja, eu tenho 2 QIBs. 2 QIBs é 1 comprimento de onda, não é? 1 comprimento de onda. Então eu vou escrever aqui, ó. Só que eu vou escrever um pouquinho diferente. Eu vou escrever assim, ó. Comprimento de onda sobre 2. Daí 2 QIBs vezes metade. E isso aí vai dar o resultado 1 comprimento de onda. Belezinha? Então tá aí. E o terceiro? Vamos lá? L igual. Quantos QIBs? Ah, professorzinho, eu tô começando a entender esse negócio de QIB aí. Quantos QIBs tem? Tem 1 QIB completo, 1 QIB completo, recheio queijo, e tem outro QIB aqui, ó. Tem metade, metade, forma 1, né? Então tenho 3 QIBs ali. Então, se cada QIB é metade de um comprimento de onda, opa, metade, né? Lambda sobre 2. 3 QIBs é 3 vezes lambda sobre 2. Consegue ver o padrão aí? Do harmônico com o número de QIBs, né? Então, ó, primeiro harmônico é 1 lambda sobre 2. Segundo harmônico, 2 lambda sobre 2. Terceiro harmônico, 3 lambda sobre... Desculpa. Eita, que tá difícil hoje. Terceiro harmônico, 3 lambda sobre 2. Beleza? Então, o padrão é isso aqui, ó. Lambda, comprimento L, é igual a N, que é o número de harmônicos, vezes lambda sobre 2. Consegue enxergar isso? Sendo o número de harmônicos, vou colocar aqui, ó, sendo o número de harmônicos, números inteiros positivos. Então pode ser 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Pode ser até infinito. Beleza? Então esse aí é meu padrão. E eu posso ainda juntar essas duas formulinhas aqui, falar que lambda é V sobre F e jogar isso no lambda. Fica L igual a N vezes V sobre 2 Fs. 2 Fs. Belezinha? Então chegamos aí na equaçãozinha de tubos abertos. Você precisa decorar essa equação de novo? Não, né? A gente chegou nela, então a gente consegue resolver qualquer exercício só pelo desenho e os nossos conceitos de QIB igual a lambda sobre 2. Só uma coisinha interessante, ó. Se eu passar a frequência para esse lado de cá e passar o comprimento para esse lado, eu tenho o seguinte, N, V sobre 2L, não é? Só que V, 2L, é sempre constante. Lembre-se que o V, ele depende só do meio, né? Que a gente conversou sobre isso. O L é o tamanho da corda, que não vai variar. Tamanho da corda, não, tamanho do tubo, que não vai variar. E o N é o harmônico. Então, ó, na frequência fundamental, frequência 1, eu tenho uma certa frequência F, geral. Só que na frequência 2, quando for harmônico 2, como tudo isso aqui é constante, eu só vou multiplicar por 2. Então, na verdade, eu vou ter 2F. Daí eu consigo chegar num padrão. Frequência 3, quanto? 3F. Frequência 4, do quarto harmônico, 4F. Ah, frequência do 25º harmônico é 25 vezes a frequência do primeiro harmônico, 25F, e por aí vai. Sacou? Então, ó, tudo sobre tubo aberto que você deveria saber tá aí na tua tela. Super simples, super cegado. Beleza? Posso passar? Vamos para tubo fechado, então. Tubo fechado é um tiquito diferente, mas nada demais. Porque o tubo fechado, ele pode terminar com um nó. Na verdade, ele sempre vai terminar com um nó, porque ele tem uma parte fechada e uma parte aberta, né? Então, o primeiro harmônico do tubo fechado, primeiro harmônico, é esse carinha aqui, ó. Ele tem um nó e um ventre, beleza? Segundo harmônico, só acrescenta mais um nó e mais um ventre. Terceiro harmônico, e por aí vai.
Então já vou anotar aqui para você. Harmônico. Harmônico. Se eu puder falar, te dar um conselho, desenha você mesmo. E não só isso, desenha sem olhar no slide, fechou? Então, uma hora, chega nessas equações que eu tô chegando aqui com você, chega sozinho nela. Assim como você chegou lá na equação de Taylor, na ideia de corda de violão, para você destrinchar, destruir aquela fórmula assim, se eu fizer uma pestana, tal, vai acontecer o que com a frequência? E se eu mexer na corda, na densidade linear, acontece o que com a frequência? E por aí vai. Assim como você chegou naquilo e tá chegando nisso comigo, faz tudo isso sozinho. Só dá um pause aí, desliga a tua tela e tenta fazer sozinho o que a gente tá fazendo aqui, tá? Primeiro, deixa eu fazer contigo, depois tenta fazer sozinho. Mas assim, tenta fazer sozinho, não exatamente agora. Acabei de ver o que o professor fez e eu vou fazer agora. Não. Acabei de ver o que o professor fez. Terminei a aula. Fiz o exercício. Daí amanhã ou depois da manhã, volta nesse raciocínio e tenta resolver. Não conseguiu? Volta no vídeo, vê algum detalhezinho que você esqueceu, que o professor fez, depois, 3 dias depois, tenta fazer. Para você chegar nessa ideia. Muito importante, fechou? Primeiro, segundo e terceiro harmônico. Vamos chegar na equaçãozinha para tubo fechado. Primeira coisa, o L é igual para todos, tá? O comprimento do tubo é igual para todos. O que muda é o número de quibes. No primeiro harmônico, no L, eu tenho o quê? Você consegue perceber que eu tenho metade de um quibe? Metade de um quibe só? Metade de um quibe, né? Isso quer dizer que nesse comprimento L, eu tenho lambda sobre 4. Não é não? Porque, se um quibe é lambda sobre 2, um quibe é lambda sobre 2, metade de um quibe é lambda sobre 2, que na verdade dá lambda sobre 4. Fechou? Então, nesse comprimento L, eu tenho lambda sobre 4. Belezinha? Precisa decorar isso? Não. Só desenhar. Desenhar. Segundo harmônico. No comprimento L, eu tenho o quê? Eu tenho um quibe mais meio de um quibe. Confere? Um quibe mais meio de um quibe. Que seria o seguinte, fazendo a continha aqui no meu rascunho. Seria um quibe, que é lambda sobre 2, mais metade de um quibe, que é lambda sobre 4. É ou não é? E daí, fazendo essa soma aqui, MMC dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Fica 2 lambdas, mais 4 dividido por 4 dá 1 sobre lambda. Fica 3 lambdas sobre 4. Sacou? Então, nesse comprimento L, eu tenho 3 lambdas sobre 4. Fechou? Aí, professor, que difícil. Não, cara, muito facinho. Muito facinho. É só contar o número de quibes e saber que um quibe é metade de um comprimento de onda. Nada demais. E, finalmente, no terceiro harmônico, vamos lá, continuar. L é igual, eu tenho um quibe, eu tenho outro quibe e tenho metade de outro quibe. Então, eu tenho 2 quibes e meio. Então, eu tenho, um comprimento de onda inteiro, um lambda, meu rascunho, lambda, mais 1/4 de lambda. E isso aqui, fazendo MMC e tudo mais, dá 4 lambda, mais dá 5 lambdas sobre 4. Então, L igual a 5 lambdas sobre 4. Dá para perceber já o padrão que está surgindo aí? Eu vou só apagar aqui para deixar mais clean a tela, Tá aqui, pronto. Dá para perceber o padrão aqui? É 1 lambda sobre 4, é 3 lambda sobre 4 e 5 lambda sobre 4. Então, o padrão é justamente esse aqui, people. L é igual o número do harmônico vezes lambda sobre 4. Só que daí vem um detalhezinho que eu não te contei. Aqui o N só pode ser 1, ou 3, ou 5. Isso quer dizer, sabe o quê? Apaga isso aqui que eu fiz pra você, segundo harmônico. Não existe segundo harmônico em tubos fechados. Só harmônicos ímpares. Terceiro harmônico, Terceiro harmônico. Quinto harmônico. Quinto harmônico. Fechou? Então, isso você não pode esquecer dessa parada.
Não existe segundo harmônico, ou quarto harmônico, ou sexto harmônico em tubos fechados. O N, vou colocar aqui embaixo, N é números inteiros positivos ímpares. Então, qual que é o próximo harmônico depois do quinto? É o sétimo harmônico. Depois, o nono harmônico. Depois, 11º harmônico. Por aí vai. Fechou? Tudo bem? E daí eu posso só misturar isso aqui com vem lamber ferida. Vai ficar assim, ó. L igual a N vezes V sobre 4F. Então, ó, diferente de tubo aberto. Por isso, isso é um dos motivos pelo qual que eu não gostaria que você decorasse essas formas. Por quê? Porque chega na prova do Enem, com 90 questões, você vai confundir. Então, tubo aberto é 2F ou é 4F? Tubo fechado é 2? Então, não. Saiba desenhar, saiba fazer o que a gente fez agora. Fechou? Mas, para aquela galera que insiste, tá aqui, ó. NV sobre 4F. Beleza? E daí, ó, se a frequência do primeiro harmônico vale F, a frequência do segundo harmônico é 3F, a frequência do quinto harmônico é 5F, do sétimo harmônico 7F e por aí vai, tá? Então é bem simples, bem tranquilo aí. Beleza? Vamos pro exercício? Vamos lá então. Ó, aqui, ó. Uma pessoa ao soprar na extremidade aberta de um tubo fechado, tá? Vou só desenhar aqui. Tubo fechado, tem uma extremidade fechada, outra aberta. Obteve o som do primeiro harmônico. Então, desenhando o primeiro harmônico. Né. Note que eu não vou usar fórmula. Cuja frequência é 375 Hz. Então, frequência 375 Hz. Beleza. Se o som no local se propaga com velocidade de 330 MHz. Melhor, 330 metros por segundo. Então, o comprimento desse tubo, comprimento L do tubo, vale quanto? Então, ó, a minha estratégia é o seguinte, dá um pause, faz você, né? Mas a minha estratégia é o seguinte, se eu achar o comprimento de onda pela vem lamber ferida, eu consigo calcular o L pelo desenho. Porque eu sei que um quibe, metade um comprimento de onda, e eu sei que nesse comprimento L tem metade de um quibe. Ou seja, nesse comprimento L tem lambda sobre 4. Ah, professor, tô entendendo. Isso aí. Lambda sobre 4. Belezinha? Então vou calcular o lambda por aqui, jogo aqui e acabou a questão. Posso fazer? Então vamos nessa. V é igual a lambda vezes F. O V é 330 igual a lambda vezes a frequência, que é 375. Logo, o meu lambda, fazendo as contas aqui rapidinho, 335 dá 0,88 metros. Beleza? Calculei o lambda. Daí, pelo desenho, eu tirei isso aqui, ó. Desenhar. L igual a lambda sobre 4. Então, L vai ser 0,88 sobre 4, que dá 0,22 metros. E 0,22 metros é a mesma coisa que 22 centímetros. Esse é o tamanho do tubo para me dar aquela frequência de vibração do primeiro harmônico. Beleza? Então, letra B de baiacu aí, o nosso exercício. Então, facinho, né? Vamos continuar? Outro exercício? Bora! Ó, o FPR, Universidade aqui do Paraná, aqui de Curitiba, Federal 2014. Um órgão é um instrumento musical composto por diversos tubos sonoros. Para quem não sabia, ó, o órgão, tubos sonoros, tá? Abertos ou fechados nas extremidades, com diferentes comprimentos. Beleza. Num certo órgão, um tubo A é aberto em ambas as extremidades. Então já vou desenhar esse tubo A aqui, ó, aberto em ambas as extremidades. Onde que eu estava? Aberto em ambas as extremidades e possui frequência fundamental. Frequência fundamental é isso aqui, ó. Frequência fundamental de 200 Hz. Então já fui desenhando, já colocando os dados ali. Num mesmo órgão, um tubo B tem
uma de suas extremidades abertas e outra fechada. Então tá aqui. E a sua frequência fundamental. Frequência fundamental do tubo fechado é esse aqui, né? Pá, pá. Frequência fundamental é igual à frequência do segundo harmônico do tubo A. Ó, a frequência fundamental do tubo B é igual à frequência do segundo harmônico do tubo A. Eu preciso desenhar o segundo harmônico do tubo A? Não, porque a frequência do segundo harmônico é 2 vezes a frequência do primeiro, ou seja, 400 Hz. Fechou? Só teoria, ó, sem forma. F2, então, dá 400 Hz. Fechou? Considere a velocidade do som no ar. Então, V para os dois é igual, 340 metros por segundo. Os comprimentos dos tubos A e B são, respectivamente, ó, daí só desenhar. Comprimento L, que eu vou chamar de LA, e o comprimento LB aqui, ó, LB. Do LA, eu posso chegar na seguinte conclusão. LA eu tenho 1 kb aqui, né? Metade dá 1 kb. Então, LA é comprimento de onda sobre 2, fechou? E no LB, a gente já chegou nessa conclusão antes, é comprimento de onda sobre 4. Então, se eu calcular o comprimento de onda de cada tubo, é só jogar ali, naquela relaçãozinha que acabei de montar, e acabou a questão. Então, vamos lá. Vem lamber ferida para um e vem lamber ferida para o outro. Ser democrático, né? Todo mundo lambendo ferida aí. Vem lamber ferida. Velocidade 340. Vamos fazer primeiro pro A. Então, comprimento de onda do A vezes a frequência do A, que é 200. Comprimento de onda igual a 340 sobre 200. Faz um tcheco-tcheco aqui. 34 sobre 20, que dá 1,7. Então, comprimento de onda do A, 1,7 metros. Se eu jogar aqui, ó, eu já sei que o comprimento do tubo A é 1,7 sobre 2. E 1,7 sobre 2 é 85 centímetros, ou 0,85 metros. Então, de cara, letra A e letra B já foram. Então, só pode ser ou C, ou D, ou E. Então, já vou colocar aqui, ó, comprimento do A vai ser 85 centímetros, ou 0,85 metros. Fechou? Mas, fazer a mesma coisa pro B, ó. Vem, lamber, ferida, 340, comprimento de onda B, vezes 400. Comprimento de onda B dá 0,85. Daí eu divido por 4 aqui, isso metros, né? Divido por 4, dá 0,213. Dividindo por 4, dá 0,213 metros, que é 21,3 centímetros. Então, fica a letra B, melhor, letra C de cachorrão. Então tá aí, viu? Muito facinho, você não precisa de fórmula da que a gente chegou. Só pelo desenho você consegue, belezinha? Só pra fechar, cara, essa aulinha de tubos sonoros, só falar de um tubo que é muito famoso aí, que também pode cair pra você, que é o tubo de Kunst, ou Kunst. As pessoas geralmente falam Kunst, mas pode ser, você pode falar Kunst, pode falar como você quiser. Contanto que você saiba o que é esse tubo, tá tudo certo. Esse tubo de Kunst é o seguinte, é para você descobrir a velocidade do som. Para você descobrir a velocidade do som, você não vai medir, o som vai com a reguinha aqui, o som tá passando por aqui, não, você não vai medir com um cronômetro, nada do tipo. Para descobrir a velocidade do som, você pode fazer um esquema assim, ó, que foi o que o Kunst fez. Ele colocou um tubo fechado, colocou um alto-falante aqui, em que ele consegue ligar, por exemplo, no computador, e consegue emitir uma frequência específica. Frequência específica que vai formar um desenho específico lá dentro. Neste caso, essa frequência é do primeiro, segundo, terceiro harmônico. No caso, para tubo fechado é o quinto harmônico, porque não existe harmônicos positivos, né? Então, primeiro, daí o segundo seria o terceiro e o terceiro seria o quinto. Então, o quinto harmônico aí. Beleza. Daí, quando ele faz, ele coloca um talquinho lá dentro, que é pó de cortiça, pode colocar qualquer pozinho lá dentro. Isso vocês podem fazer em casa, inclusive. Coloca um pozinho lá dentro. Quando você emite aqui o teu som numa frequência bem fundamental do quinto harmônico, por exemplo, vai acontecer esse padrão de interferência aqui. Nos ventres, o pozinho vai ficar se mexendo loucamente aqui. Até que, com o tempo, eles vão começar a se depositar
nos nós. Por que nos nós? Porque no nó é o lugar mais calmo desse sisteminha aí. Porque no nó fica tudo parado, né? Então, começa a se depositar no nó. E daí você tem o comprimento do tubo, você tem agora o comprimento de onda dessa frequência, você tem também a frequência, porque o computador é que emite, então você sabe a frequência que está emitindo, daí você descobre a velocidade do som. E você pode descobrir a velocidade do som para várias temperaturas, por exemplo, para vários tipos de pressão e por aí vai, sacou? Então o tubo de Kundit serve justamente para isso, para você calcular a velocidade do som em vários sistemas diferentes, só usando harmônicos, beleza? Então, tubos sonoros, cordas sonoras, onda estacionária é muito legal e é facinho. Caiu para você, sorria e acerte. Tô deixando o exercício para você, resolva. Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Se você gostou dessa parte aí de ondulatória, tem mais um pouquinho ainda, tem o finalzinho. Mas se você gostou dessa parte de ondulatória, só dá um ok para mim, me sinaliza, só para ter um feedback, ver se tá legal, se não tá, beleza? Porque daí a gente vai começar a elétrica e o bicho vai começar a pegar. Valeu? Não fique com medo não. Elétrica é muito top, muito legal. Só é um pouquinho mais abstrato, mas é muito legal também. Beleza? Então até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.